Uma história aterradora que aconteceu exatamente há 23 anos atrás, no interior do estado de São Paulo. A suposta abdução coletiva de toda uma família feita por seres extraterrestres. É isso que nós iremos conferir hoje em Vídeo Mistério. Meus amigos, nossa história de hoje vai viajar para o dia 23 de março do ano de 1993, na região rural da cidade de Serra Negra, interior de São Paulo, onde toda uma família atesta ter passado por uma experiência, no mínimo, estranha e muito, mas muito curiosa. E quem nos conta essa história é a filha de um antigo casal de sitiantes que em ocasião tinha exatamente 12 anos. Sendo assim, chamaremos o pai da família de Sr. João, que na época tinha os seus 48 anos e hoje já é falecido. Sua esposa, Dona Clara, tinha na época 41. E as filhas, que aqui chamaremos de Isabela, tinha 15, Monique com 12, que é quem nos conta o relato, e a pequena Laura, de apenas 9 anos. E começando a adentrar a nossa história, Monique nos conta que coisas muito, mas muito estranhas começaram a ocorrer em volta de toda a propriedade. A primeira anormalidade a ser notada foi que durante algumas noites antes do ocorrido, entre exatamente 0 horas e 2 da manhã, notava-se que os cachorros não paravam de latir. Imaginava-se que talvez fosse um cachorro do mato, algum tipo de animal que quisesse estar atacando não só aos cachorros do sítio, mas também como as galinhas, o pequeno gado que eles possuíam e etc e tal. Tais fatos aconteceram exatamente durante 3 noites consecutivas. E no quarto dia, a caçula Laura, que tinha 9 anos, é sempre bom nós recordarmos para vocês irem se encontrando durante a história, chegou em casa dizendo que quando estava brincando próximo ao galinheiro, avistou 3 crianças de longe lhe chamando, mas disse que percebeu algo de estranho naqueles pequenos, que de início não sabia explicar, e saiu correndo para dentro de casa. E depois que ela contou para sua mãe, a Dona Clara, de pronto ela não lhe deu a devida atenção, pois imaginou que fosse alguma família visitando o local, que inclusive é uma cidade pequena, turística, como alguns já conhecem, e que de certo estavam querendo chamar a atenção da garota. Apenas perguntou se tinha algum adulto junto com elas e mais ou menos qual a idade que as mesmas crianças aparentavam. Então Laura respondeu: "Poxa, acho que a minha idade, pois não eram muito maiores do que eu. Porém todas eram carecas e com a cabeça meio estranho, sabe?" Passados exatamente 2 dias deste relato da pequena Laura, a família estava toda reunida na cozinha. Exatamente, era um domingo, onde a Monique não sabe dizer, mas estavam celebrando algo. Como ela era criança, ela tinha apenas 12 anos, ela não se lembra muito bem. Mas talvez fosse um domingo de Páscoa, um aniversário de uma das irmãs, enfim. Diz que a mesa já estava posta, inclusive, quando elas começaram a sentir os pratos balançarem e um tremor muito estranho, onde o pai dela imediatamente arregalou os olhos, muito preocupado, e em seguida todos escutaram um estrondo muito, mas muito poderoso. O barulho era ensurdecedor, tal qual um trovão vindo dos céus. Isabela, que era a mais velha, foi a primeira a correr para o quintal, seguida depois de toda a família, a fim de tentarem avistar algo. Porém, voltaram todos sem respostas para dentro de casa. Bem, quando entraram dentro de casa, passou-se alguns minutos, cada um tomou as suas atividades pessoais e esqueceram completamente o ocorrido. Foi então que Isabela, que estava lavando louça, cerca ali de meia hora, 40 minutos após o grande estrondo, avistou pela janela alguns vultos passando próximos ao galinheiro.
e deu um tremendo grito, chamando seu pai, né? Pai, pai, tem gente invadindo o sítio aqui, tem gente aí fora. E imediatamente o seu João fez o mesmo procedimento que ele já havia tomado dias atrás. Ele pegou o seu rifle, foi até o quintal e começou aos berros perguntar quem estava invadindo a propriedade dele. E dentro disso, a única maneira que eles encontraram de se defender nesse momento, né, de procurar quem realmente estava invadindo aquela região, foi que o seu João e a própria filha Isabela, que ela era bem forte, inclusive, como nos conta a Monique, saíram ali, né, à caça praticamente, né, procurando os tais dos invasores que estavam invadindo o sítio. Porém, quando os dois estavam ali à caça deste tal mistério, Monique conta que eles lembraram apenas que nesse exato momento ambos sentiram algo tocar-lhes o joelho, seguido da visão de um clarão muito forte e uma sensação de um calor subir pela garganta. Já a mãe, que estava trancada em um dos quartos com as filhas menores, conta que a sua última lembrança foi de avistar algumas sombras por debaixo da porta e depois relata ter visto o mesmo clarão. E já quando toda a família começa a ter a lembrança de quando começaram a retomar sua consciência, é que a coisa começa a ficar verdadeiramente interessante, pois já era noite quando, por exemplo, a filha mais velha acordou na cozinha muito, mas muito estranha, sentada junto à mesa, numa espécie de transe, e até mesmo como se ela estivesse drogada. Já os pais estavam sentados na sala, juntamente com as filhas menores, como se estivessem acordando de um sono de praticamente alguns dias. Já a Monique e a caçulinha Laura acordaram sentindo uma sensação enorme de náuseas, com ânsias de vômito, tontura, e o seu João imediatamente nem se preocupou com o que ele também estava sentindo, ele nem se deu conta da situação e já correu de pronto atendimento para ver o que estava exatamente acontecendo com as duas garotinhas que estavam ali agonizando. Já a dona Laura diz que não se lembrava também absolutamente de nada. Foi quando, ao ver o desespero do marido, junto com as filhas nos braços, ela também correu para a cozinha nesse exato momento a fim de pegar um copo d'água. Foi então que ela viu a filha mais velha exatamente naquele estado, sentada na cozinha também. Foi então que Dona Clara sugeriu aos prantos que o seu João pudesse levar as meninas para o hospital municipal da cidade. Lembrando que nessa época o seu João ele tinha uma caminhonete bem daquelas antigas, Chevrolet modelo 1966. Porém, ao chegar próximo ao carro, ele estranhou, pois não pegava. Ele girava a chave para um lado, girava a chave para o outro e absolutamente nada acontecia. E verificando a bateria do carro, ele acabou notando que estava completamente avariada e que não teria condições alguma de estar levando elas até a cidade. E enquanto isso, a mãe preparava um chá para as filhas, onde Monique se recorda que Isabela, apesar de estar se recuperando, repetia sucessivamente algumas palavras estranhas. Pô, nesse exato momento o seu João entrou completamente afoito, desesperado, desnorteado, sem saber absolutamente o que estava se passando dentro da casa dele naquele momento. Ele só começou a se recordar que há poucos instantes era dia e, no entanto, já havia anoitecido, mas a preocupação maior era realmente o estado de saúde das filhas. Então ele disse à esposa que iria até um vizinho procurar uma condução, né, ou algo que pudesse realmente estar conduzindo as garotas até o hospital. Foi quando ele foi vestir, né, a sua bota na sala e o rádio estava ligado baixinho. E exatamente nesse momento estava passando aquele noticiário que todos exatamente conhecem, que é A Hora do Brasil. E quem se recordar sabe que logo quando começa essa programação, a primeira coisa que o locutor fala é o dia e a hora. Por exemplo, né, em Brasília, 19 horas, dia 27 de março de 1993. Acredito que foi mais ou menos por aí. E ele notou que havia alguma coisa estranha dentro dessa narrativa. Afinal de contas, não coincidia com o dia que eles estavam almoçando. E quando ele caiu em si, ele começou a perceber que haviam se passado não só horas,
como exatamente 4 dias, pessoal. Exatamente um tempo muito maior do que eles estavam perdidos neste tal espaço e tempo. Porém, ele nem teve muito tempo de ficar pensando nisso, afinal de contas a preocupação era tanta com as garotas, e logo, no melhor estilo, tomar o caminho da roça, como nós falamos muito aqui no Brasil nesse ditado popular, ele correu para procurar o tal auxílio. Cerca de 40 minutos depois, com a ajuda de um vizinho, ao qual inclusive ele preferiu não relatar essas tais estranhezas, levou as filhas e a mulher ao hospital. Chegando lá, ele relatou aos médicos que as filhas apresentavam sinais de uma suposta virose e que ele e a mulher também estavam com muita dor de cabeça. Os médicos, por sua vez, fizeram sua parte, passaram alguns medicamentos e enviaram a família toda para casa. Porém, antes deles saírem do hospital, uma das enfermeiras alertou o pai que as 2 meninas mais novas apresentavam sinais de radiação pelo corpo e que a mais velha tinha algumas pequenas cicatrizes de queimaduras na região do abdômen. Porém, durante a viagem para casa, eles evitaram de tocar no assunto. Primeiro, porque tratava-se de uma família muito humilde e eles estavam completamente confusos e perdidos dentro dessa situação. E outra coisa também que as meninas, principalmente as mais novinhas, tinham sido medicadas e estavam com sono. Todo mundo sabe que quando a gente toma qualquer injeçãozinha de analgésico ou qualquer remédio no hospital, dá aquele soninho depois, ainda mais viajando, eles acabaram simplesmente não tocando na situação, entendendo que o fato tornou-se inclusive constrangedor dentro da família e eles também não encontravam respostas, entrou exatamente dentro de um ostracismo durante exatamente 2 anos, até que um dia Monique estava assistindo um programa de televisão e viu algo que lhe chamou muito a atenção aos fatos que ocorreram dentro da propriedade. Quando ela notou alguma semelhança do que realmente tinha acontecido com eles, imediatamente ela chamou seu pai na sala para acompanhar juntamente com ela a reportagem. Foi então que no mesmo dia o Sr. João decidiu procurar a polícia, dizendo que um pessoal do outro planeta queria invadir o seu sítio e que exatamente 1 ano antes tinham acontecido coisas muito estranhas no local. E se tratando de uma cidade pequena, os 2 policiais que atenderam o seu João começaram a fazer muita chacota dele, começaram a rir, começaram a duvidar do que ele estava falando, onde inclusive ela conta que o fato que mais constrangeu o pai dela, que era uma pessoa muito trabalhadora inclusive, foi quando um desses oficiais se dirigiu a ele e pediu para que ele voltasse imediatamente para casa e parasse de beber cachaça. Afinal de contas, a polícia tinha muito mais o que fazer do que ficar escutando invenções de um bêbado ali na delegacia. E nesse momento, o pai dela, que estava muito perturbado e extremamente confuso, se calou e voltou para casa sem ter absolutamente nada a dizer para mais ninguém. Porém, desconfia-se que um desses policiais espalhou o caso pela cidade, o que fez a história ir parar inclusive no ouvido de um ufólogo que visitou o local cerca de 3, 4 meses depois, pesquisando inclusive alguns relatos de avistamento. E nessa mesma época, o mesmo decidiu visitar a família, inclusive insistindo para que o recebessem, como nos contou a Monique. Seu João ainda estava meio desconfiado, meio ressabiado, afinal de contas, ele não acreditava em 100% do que exatamente pudesse ter acontecido e estava com medo que não só ele fosse constrangido novamente, como havia se passado na delegacia, mas também que ele estivesse expondo a própria família a tal constrangimento. Porém, o ufólogo apenas fez algumas anotações, não proferiu nenhum tipo de diagnóstico ali com a família nessa ocasião e voltou cerca de 2 dias depois, propondo para que a família participasse de uma sessão de hipnose. Mas imediatamente o seu João, que nem sabia exatamente do que se tratava esse procedimento, já tomou conclusões precipitadas e disse que nem ele, nem a esposa, e muito menos as meninas iriam se prestar a isso. Afinal de contas, ele
Eles eram muito religiosos e tal prática podia ser uma afronta contra os ensinamentos de Deus. E com o passar do tempo, Monique se recorda que eles evitavam tocar no assunto dentro do ambiente familiar e, como eu disse lá no meio da história, muito menos com outras pessoas. Passaram-se exatamente 8 anos após onde o seu João veio a falecer de um problema cardíaco que ele já apresentava até um certo tempo antes de tudo isso acontecer. E ela se lembra que exatamente nessa ocasião eles mudaram da zona rural para a cidade de Mojimirim, que é mais ou menos próximo ali à região de Serra Negra. Foi quando ela disse que o mesmo ufólogo que já havia visitado eles, juntamente com outro homem, descobriu o endereço delas e novamente foi até lá e insistiu para que elas pudessem participar na época de uma pesquisa que eles estavam realizando, não só de avistamentos, mas também sobre pessoas que eventualmente pudessem estar sendo abduzidas aqui na região do estado de São Paulo. Monique conta que ela e sua irmã Isabela o receberam em sua casa e conversaram cerca de aproximadamente 3 ou 4 horas, onde as garotas se mostraram inclusive muito solícitas com o ufólogo em contribuir com a sua pesquisa, mas que já a questão da hipnose, não só ela como todo o resto da família gostaria sim de se manter distante deste fato. Posteriormente a isso, ela disse que um dia ela foi até a cidade de São Paulo, onde participou de um congresso em uma escola, onde apenas ela conversou com outros 3 ufólogos dentro de uma sala fechada. E posteriormente a isso, preferiram se manter reservadamente, não tocando mais no assunto com ninguém, apenas enviando esse relato aqui para o Vídeo Mistério e também para outros programas de televisão, ao qual hoje ela diz que tem uma consciência maior do que supostamente possa ter acontecido a ela e a toda a sua família. Pessoal, eu vou ficando por aqui com mais esse vídeo mistério, pedindo para que vocês possam se inscrever no canal, deixar os seus comentários e também não esquecer de deixar o seu joinha, combinado? Um grande abraço e até breve.